Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da HIT. O programa de hoje vai falar sobre a evolução das próteses de silicone. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o cirurgião plástico, o Dr. Wagner Montenegro. Ele já está nos nossos estúdios. Você não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre a evolução das próteses de silicone. Se você tem alguma dúvida, quer saber como essas cirurgias são feitas, a gente vai falar aqui no programa. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Sua participação também é bem-vinda pelo Twitter, @consultadoutor, ou por e-mail, consulta@hittv.com.br. Por e-mail você já aproveita e sugere um tema que a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Quem está ao meu lado hoje é o Dr. Wagner Montenegro, que é cirurgião plástico. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Um prazer, boa tarde, Denise. Boa tarde. Vamos esclarecer então essas dúvidas e falar sobre essa evolução das próteses de silicone, né? Porque quando a gente pensa em cirurgias estéticas, eu já entrevistei outros profissionais e de ano para ano varia o que está em primeiro, né? Se é a colocação de prótese de silicone, se é lipoaspiração. Então está sempre no topo aí desse ranking, né? Primeiro eu queria saber quando é que surgiu? Quando é que surgiram as próteses de silicone? É bem interessante essa história, né? Porque um cirurgião, o David Summers, ele, por volta de 1950, assim, ele estava participando lá de uma transfusão de sangue e ele pegou a bolsa de sangue e começou a mexer e falou assim, e fez aquela, né, a conexão e imaginou utilizar alguma coisa semelhante para aumentar a mama, né? Então a criação foi a prótese de silicone para mama mesmo, a ideia inicial foi essa. Inicialmente sim. Daí o primeiro teste foi feito num cachorro, né? Foi colocada embaixo da pele a prótese e depois de 2 semanas teve que tirar porque ela mordeu a pele, né? Mordeu os pontos. Depois em 62, né, já melhorada a prótese, né, foi colocada no primeiro ser humano, que foi uma mulher, que hoje, se não me engano, está com 86 anos, mais ou menos, e foi colocada em 62. Então, a primeira pessoa, o primeiro ser humano, que foi feita uma inclusão de prótese de silicone, foi em 62, estão fazendo 50 anos, né? Da colocação da primeira prótese de silicone. Foi um sucesso. E ela está viva até hoje. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Tá. Então a prótese de silicone surgiu para fins estéticos, sim. Exatamente. Depois ela foi utilizada, a gente vai falar mais para frente, para fins estéticos, mas também quando existe uma doença por trás, isso, né? Uma reconstrução de mama, né? Tá. Vamos falar da segurança das próteses, doutor, porque no finalzinho do ano passado, começo desse ano, a gente teve aí uma polêmica envolvendo próteses de silicone de uma marca francesa, né? Foi uma polêmica muito grande, algumas mulheres ficaram até muito preocupadas, cada uma correu para o seu cirurgião plástico, todo mundo queria saber se aquela prótese estava nela, né? Se o problema também estava no corpo dela. Explica isso para nós, como é que foi isso e como é a segurança hoje? Eu acho assim, as pessoas ficarem preocupadas é natural, né? Eu acho que é até bom que todas as pessoas saibam que existe um problema para buscar a informação para saber se ela faz parte desse grupo de pessoas e exatamente o que eventualmente pode acontecer. Para a gente falar um pouquinho da qualidade, da segurança, eu acho que a gente podia falar um pouquinho da história, de como ela foi evoluindo. Vamos sim. Né? E o que aconteceu nesse caso especificamente, nesses 2 casos, né, que aconteceram no fim do ano passado. O doutor até trouxe as próteses. Eu trouxe aqui umas próteses. Né? Pena que a câmera não consegue pegar a textura, né? A textura. É verdade. Esta aqui... Mas acho que manuseando dá para a pessoa ter alguma noção. Ela é bem macia, tá vendo? Bem molinha, né? Diferente. Essa é uma das primeiras, é isso? Essa aqui é uma das primeiras próteses. Deve ter uns
uns 30 anos essa prótese. Foi retirada de uma paciente que tinha essa prótese já há uns 20 anos. Tá. Então o que acontece? Fala assim, mas essa aí não está rasgada, né? Porque essas próteses aqui, que foram as primeiras, elas eram bem macias, porque o objetivo era que ela ficasse a mais natural possível, e a ideia é de que, se ela fosse bem macia, o organismo não ia atacar ela, né? Não ia tentar englobar essa prótese. Né? Tá, mas então, o organismo faz isso? Às vezes sim. E fez isso nesse caso, por exemplo? Nesse caso não. Então essa textura realmente favorece esse não envolvimento do organismo da prótese? Ela favorece, mas em compensação, ela é muito menos resistente. Esse caso aqui é um caso excepcional. Tanto que a gente não pode nem manusear muito ela, porque ela está bem. Eu manuseei essa prótese, realmente parece que você está em perigo. Parece que ela vai estourar. Essa aqui é totalmente diferente. Essa né? é essa mais é a prótese atual. Tá, ela evoluiu para essa. Essa é uma prótese. Isso é uma prótese que se tentou fazer uma camada mais grossa, né, mais espessa, para evitar a rotura. Essa aqui, a estatística mostra que com 12 anos ela rasgava. Essa aqui ela já era mais durável e o objetivo foi basicamente aumentar a espessura da capa, né? Mas o gel era muito parecido. Tá, se você rompesse essas duas próteses, é um líquido que sai? É um óleo, esse aqui é um óleo, esse aqui é um óleo. Tá. Essa aqui, ela é uma prótese moderna. Então, qual que é o objetivo dessa prótese moderna? Ela tem que ser extremamente resistente, né? A capa dela tem que ser muito resistente, né? Se aperta, ela não estoura. Dá um pouco de medo de fazer isso, né, doutor? E o conteúdo é um gel coesivo, é como se fosse uma gelatina. Tá. Né? Então você rasga, ela não escorre. Então ela é mais, as moléculas são maiores, ela passa essa capa com mais dificuldade. Né? Então você mexe nessa prótese aqui, ela não solta um óleo. Tá. Essa aqui, você mexe, depois de um tempo a mão fica escorregando. Deixa eu fazer esse teste, ver se é isso mesmo. É verdade. Tem Bom, primeiro que dá muito medo de manusear essa prótese aqui, que é mais antiga, né? Então parece mesmo que ela é bem frágil. Isso aqui durava no corpo da mulher quantos anos? Uns 12 anos. 12 anos. E hoje? Essa prótese aqui, que é a prótese moderna, ela é feita em 3 camadas pelo menos, né? E por isso que ela tem uma resistência maior, ela é muito menos permeável. É difícil saber porque não tem... Essas próteses não estão sendo usadas há tanto tempo assim para saber quanto tempo vai precisar. Mas porque à medida que o tempo vai passando, as próteses vão sendo melhoradas. Então as próteses de hoje, que são usadas hoje, elas são diferentes das próteses que são usadas há 5 anos. Agora, essa prótese aqui, esse tipo de prótese, tem durado aí uns 15, 20 anos. Mas a gente prefere que as pacientes considerem que ela dure 10, para ela aumentar a vigilância, né? Aumentar, sempre fazer os exames, todo ano fazer exame, que basicamente é ultrassom, pelo ultrassom de mama, que é um exame que todas as mulheres têm que fazer todos os anos, independente de ter prótese ou não. Se tiver prótese, mais importante ainda. Tá, então, um exame anual da mulher é ultrassom das mamas. Ultrassom de mama. Tá. E nesse período, entre um exame e outro, se romper, o silicone, como ele demora muito para sair, ele não vai causar problema nenhum, porque no outro ano você vai detectar o problema e vai resolver o problema. Então, e também é bem difícil, né? O paciente fez o exame num dia, furou a prótese no outro dia. Ela vai fazer o exame só depois de um ano, né? Tá. É difícil. É muito raro isso acontecer. Tá, ainda assim, de ano em ano, fazendo esse acompanhamento, a mulher está segura com essa prótese. Isso. Agora, quanto mais cedo ela fizer, mais vezes ela vai ter que trocar. Ah, sim. Então, e essa vigilância vai começar mais cedo também. Mamografia, doutora, é uma pergunta que muitas pessoas fazem também. A mulher que tem prótese de silicone pode fazer mamografia? Pode fazer mamografia, não tem problema nenhum. Você vê que a prótese ela é muito resistente. Tem que avisar? Tem que avisar, tem que avisar. Mas quem está fazendo o exame lá já percebe, né? Já tem a experiência. Essa prótese aqui é uma prótese usada.
Vamos Ó, o doutor vai Vamos romper, então, romper essa prótese? Essa prótese, pra gente ver como é que ela como ela é dentro. Tá. Não é algo que espalha, né, no organismo, então, né? Então ela... Então, ainda essa que ela aqui, estiver rasgada, ela vai continuar aí ela dentro, fica pelo que a assim. gente viu, né? Isso, exatamente. Tá. Agora, aparentemente, dá pra perceber? O que acontece, o que você percebe? A paciente, ela percebe o seguinte: quando ela aperta a mama, chega um determinado momento que ela sente uma resistência, tá? Que é quando ela chegou ao fim da elasticidade da prótese. Essa aqui, como a prótese não tem resistência, você encosta um dedo no outro, né? Então ela vai, se ela quiser fazer alguma coisa, pelo menos para ter alguma ideia, seria isso: apertar. Quando ela perceber que eventualmente a mama ficou mais mole, né, pode significar que ela rompeu. Agora, Entendeu? o que pode fazer uma prótese dessas mais modernas romperem no corpo da mulher? Bom, basicamente a resistência dessa prótese, porque elas são feitas, né, numa série, são feitas em série essas próteses, e você tem lá 99,999% ela tem uma resistência alta, mas pode acontecer, né, estatisticamente, dependendo do número de Você pode ser essa mínima porção, que né? tenha algum defeitinho Tá. na confecção e ela pode romper precocemente. Os cuidados pós-operatórios. Antes de falar dos cuidados pós-operatórios, já que a gente rasgou aí uma prótese, qual era o risco, qual era a dúvida de quando houve aquele problema, o problema das próteses francesas? Nós começamos a falar, agora vamos concluir o que aconteceu. O que acontece? Agora, lá na Inglaterra, se chegou à conclusão que o silicone, apesar de não ser um silicone médico que foi usado, ele não causa problema à saúde. Tá. O problema principal dessa prótese é que a cápsula não é resistente. Isso e que ela envolve... rompe, essa capinha aqui que eu cortei... Que né? essa é resistente? Essa é resistente. A da marca francesa, daquele lote específico. Exatamente. Ele foi feito de uma maneira, na vulcanização ou nas camadas que foram colocadas, que ela tem menos resistência e acabava rompendo depois de 2 anos, 3 anos. Né? Um produto que deveria resistir pelo menos uns 15 anos ou 20 anos, ele estava rompendo com 2 anos. Tá. Né? A gente vai falar mais sobre isso, depois eu quero ver também essa capinha aí, quero poder tocar nela. Agora a gente vai atender uma ligação, doutor. Quem quer falar com a gente ao vivo é a Anete de Macapá. Olá, Anete, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de fazer a cirurgia, mas eu queria saber se faz a cirurgia com anestesia só no local, só nos seios. Eu não entendi sua pergunta, Anete. Vou pedir para você repetir. Sobre a anestesia, você queria saber? Tá. Se dá para fazer, colocar uma prótese no seio só com anestesia no local, Tá. sem anestesia geral. Obrigada, Anete, pela sua participação, obrigada pela pergunta. Doutor, dá para fazer, então, colocação de prótese de silicone nas mamas com anestesia local? Como é feita aí essa escolha da anestesia? Olha, a escolha basicamente é do cirurgião, né? Mas os 3 tipos de anestesia podem ser utilizados. Ou o bloqueio, que seria uma peridural alta, anestesia local com uma sedação. Então a paciente vai ficar dormindo e o cirurgião faz a anestesia local, ou seja, injeta no local o anestésico, ou anestesia geral. Tá? Os 3 tipos de anestesia são muito bons, né? Essa ideia que a população tem de que a anestesia geral ela é mais arriscada não é verdadeira, né? A anestesia geral ela é muito segura, é uma das mais seguras que tem. Tá? Mas pode ser feita com anestesia